Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada especial, uma jornada ao coração da fé, da história e da inspiração para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos falar sobre uma figura cuja vida, palavras e legado moldaram civilizações e transformaram inúmeras vidas. Jesus. Independentemente da sua crença ou do seu caminho espiritual, é inegável o impacto profundo que Jesus de Nazaré teve na história da humanidade. Mas quem foi ele realmente, para além dos vitrais das igrejas e das páginas dos textos sagrados? É isso que queremos explorar hoje, de uma forma próxima e humana. Vamos voltar no tempo, há mais de 2000 anos, para uma pequena cidade chamada Belém. É lá que a história começa, com um nascimento humilde que contrastava radicalmente com a magnitude da sua futura missão. Jesus não nasceu num palácio rodeado de luxo, mas sim num lugar simples, simbolizando desde o início a sua conexão com os humildes, com os esquecidos. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade da Galileia, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai, José. Imaginem um jovem crescendo, trabalhando com as mãos, vivendo uma vida comum, observando as pessoas, sentindo as suas alegrias e as suas dores. Essa fase da sua vida, muitas vezes chamada de os anos silenciosos, foi fundamental. Foi ali que ele desenvolveu a sua profunda compreensão da natureza humana, uma empatia que se tornaria a marca registrada do seu ministério. Por volta dos 30 anos, algo extraordinário acontece. Jesus deixa a sua vida de carpinteiro e inicia a sua vida pública. Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, um momento simbólico que marca o início da sua missão. A partir daí, ele começa a viajar pela Galileia, por vilarejos e cidades, não com um exército ou com poder político, mas com uma mensagem poderosa e revolucionária. E qual era essa mensagem? No seu cerne, era uma mensagem de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Parece simples, não é? Mas a forma como Jesus ensinava isso era transformadora. Ele não falava apenas para as elites ou para os eruditos. Pelo contrário, ele falava para os pescadores, para os cobradores de impostos, para as mulheres, para os doentes, para todos aqueles que a sociedade da época muitas vezes marginalizava. Ele usava parábolas, histórias simples do dia a dia, para explicar verdades profundas sobre o reino de Deus. A parábola do bom samaritano, por exemplo, redefiniu o conceito de próximo, ensinando que a compaixão não deve ter fronteiras. A parábola do filho pródigo nos fala de um amor incondicional, de um perdão que está sempre de braços abertos, não importa quão longe tenhamos ido. Essas histórias ressoam até hoje porque falam diretamente ao nosso coração, as nossas próprias experiências de falha e de esperança de redenção. Mas Jesus não apenas falava, ele agia. Os evangelhos estão repletos de relatos de milagres. Ele curou cegos, leprosos, paralíticos. Ele alimentou multidões com poucos pães e peixes. Esses atos não eram apenas demonstrações de poder, eram manifestações concretas do seu amor e da sua compaixão. Eram sinais de que o reino de Deus, um reino de justiça, de cura e de restauração, estava a chegar. Cada cura era uma mensagem de que ninguém está perdido demais, ninguém está quebrado demais para não ser alcançado pela graça. Ele reuniu um grupo de 12 discípulos, pessoas comuns, cheias de falhas e dúvidas, e investiu neles. Ele os ensinou, os desafiou e os preparou para continuar a sua missão. Isso nos mostra que ele não veio para ser uma estrela solitária, mas para criar uma comunidade, uma família de fé, que se apoiaria mutuamente e levaria a sua mensagem ao mundo. Claro, a sua mensagem de amor e justiça também gerou oposição.
Ao desafiar a hipocrisia religiosa e as estruturas de poder opressivas da sua época, ele fez inimigos poderosos. Ele falou sobre um reino que não era deste mundo, o que ameaçava tanto as autoridades religiosas quanto as autoridades romanas. Ele priorizava as pessoas em detrimento de regras rígidas e vazias, e isso era radical. A sua jornada o levou a Jerusalém, o centro da vida judaica. Ele sabia o que o esperava. A sua entrada na cidade, montado num jumentinho, foi um ato de humildade, cumprindo as profecias e declarando-se um rei, mas um tipo diferente de rei. Um rei servo. Os eventos que se seguiram são os mais dramáticos e centrais da fé cristã. A última ceia com os seus discípulos, onde ele partilhou o pão e o vinho, instituindo um memorial do seu sacrifício. A sua agonia no jardim do Getsêmani, onde a sua humanidade é tão palpável, mostrando a sua angústia diante do sofrimento que estava por vir. A traição, a prisão, o julgamento injusto. E então, a cruz. Para muitos na época, a crucificação era o fim mais humilhante e vergonhoso. Era o símbolo da derrota. No entanto, para o cristianismo, a cruz tornou-se o maior símbolo de amor sacrificial. A crença de que, naquele ato, Jesus levou sobre si as falhas, as dores e os pecados da humanidade, oferecendo um caminho de reconciliação com Deus. Ele não morreu como um mártir indefeso, mas como um salvador que voluntariamente entregou a sua vida por amor. Mas a história não termina na sexta-feira da paixão, na escuridão do túmulo. A pedra angular da fé cristã é o que acontece 3 dias depois: a ressurreição. Os seus seguidores, desolados e com medo, descobrem o túmulo vazio. E então, ele aparece a eles. Não como um fantasma, mas ressuscitado, vitorioso sobre a morte. A ressurreição mudou tudo. Transformou um grupo de discípulos assustados em apóstolos corajosos que espalharam a sua mensagem por todo o mundo, sem medo da perseguição ou da morte. A ressurreição é a promessa de que a morte não tem a palavra final. É a esperança de uma nova vida, de transformação e de vida eterna. É a confirmação de que o amor é de fato mais forte que o ódio e a vida é mais forte que a morte. Então, qual é o legado de Jesus hoje, 2000 anos depois? É um legado que vemos na vida de bilhões de pessoas. É a inspiração para atos de caridade, de compaixão e de justiça social. É a força que leva pessoas a perdoar o imperdoável, a amar os seus inimigos e a servir os mais necessitados. Hospitais, escolas, orfanatos, movimentos pelos direitos civis. Tantos empreendimentos para o bem da humanidade foram fundados em seu nome e nos seus ensinamentos. A mensagem de Jesus convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos. Ela nos desafia. Como estamos a amar o nosso próximo? Estamos a ser uma fonte de cura ou de dor no mundo? Estamos a viver para nós mesmos ou para algo maior? Para os cristãos, Jesus é mais do que um grande mestre moral ou um profeta. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Aquele através de quem encontramos perdão, propósito e uma relação pessoal com o próprio Criador. Mas mesmo para quem não partilha desta fé, a vida de Jesus oferece um modelo profundo de como viver uma vida de integridade, compaixão e coragem. O seu Sermão da Montanha por si só é um manifesto para uma humanidade melhor, falando sobre humildade, misericórdia, pureza de coração e a busca pela paz. Neste mundo tantas vezes dividido pelo ódio, pela ganância e pelo medo, a mensagem de Jesus sobre o amor radical, o perdão e a esperança é mais relevante do que nunca. Ele nos convida a construir pontes, não muros, a curar feridas, não a criá-las, a sermos luz na escuridão. Essa foi a nossa breve reflexão sobre a vida e o impacto de Jesus.
Uma história que começa num humilde estábulo e culmina na promessa de vida eterna. Uma história que continua a transformar corações e a inspirar o mundo. Muito obrigado por terem nos acompanhado nesta jornada. Se este vídeo tocou o seu coração ou te fez pensar, por favor, deixe o seu gostei. Partilhe com alguém que também possa se beneficiar desta mensagem. E claro, subscreva o nosso canal para mais conteúdos como este. Gostaríamos muito de ler os seus comentários e saber o que a figura de Jesus significa para você. Fiquem com Deus e até a próxima.